Desempenho consciente. Esse vídeo a gente está falando aqui no tema do dia sobre qualidades físicas. A gente já entrou um pouquinho nessa questão aí no vídeo anterior, falando sobre treinamento suplementar nas qualidades físicas. E agora o André traz aqui algumas questões sobre qualidades físicas. Primeiro, ele relata que tem dificuldade no alongamento e busca complementar, além de 2 vezes no Pilates, outras vezes na semana. E também pergunta se é benéfico alongar antes de correr ou depois. Vamos lá, André. Primeiro, a gente precisa fugir da ditadura do alongamento, tá? Todas as qualidades físicas são importantes sem preponderância de umas para as outras, apesar da maior ou menor utilização delas em cada modalidade, tá? O alongamento, a gente vai dividir, vários autores abordam essa questão que a gente popularmente chama de alongamento em 3 qualidades físicas ou em até 3 qualidades físicas, que é o alongamento, que é a capacidade do músculo e dos seus feixes musculares de distender e contrair, e nessa mobilidade interna permitir alongar-se. A gente tem o termo ou a qualidade física flexibilidade, que tem a ver com a capacidade maior ou menor de uma articulação de movimentar-se entre os planos. E a gente tem a mobilidade, que junta o alongamento à flexibilidade para funcionalidade, tá? Permitir um alongamento e uma flexibilidade que nos permitam exercer algumas funções do corpo nos seus planos, para como a gente foi moldado, tá? Então, fugindo da ditadura do alongamento ou da flexibilidade, a gente precisa mensurar se o que você chama de encurtamento ele te traz problema, se ele modifica o funcionamento das suas alavancas ou se ele te traz maior ou menor número de lesões ou de desconfortos. Se a partir de uma avaliação de mobilidade o alongamento não for, o seu nível de alongamento e de flexibilidade não for te atrapalhar, então a gente precisa só manter-se móvel, manter a mobilidade, seja para os nossos afazeres diários, seja para a nossa modalidade esportiva. Então, vale a gente procurar principalmente uma avaliação fisioterápica de mobilidade para determinar quanto que precisa treinar de mobilidade, flexibilidade e alongamento para restaurar a melhor capacidade do seu corpo, tá? Eu não vou poder emitir opinião sobre suas 2 sessões de Pilates, porque o Pilates pode ser utilizado para várias situações, inclusive mobilidade, flexibilidade e alongamento, né? Mas eu vejo que a partir da avaliação você vai ter melhor subsídio para dosar isso. Não a ideia subjetiva de que você reforça que você é encurtado. Então precisa de mais dados, tá? Sobre se há benefícios antes ou depois do treino de corrida, eu já faço parte de um pensamento de treinamento onde, como eu te falei, o alongamento prévio ele deforma as nossas unidades motoras. Então você tira do ponto de contração e depois você vai exigi-lo que contraia e alongue, mas ele está descoordenado. Então a gente não tem usado um alongamento de médio a vigoroso antes da atividade física. E depois da atividade física, como essa contratibilidade do músculo ela vai até a fadiga, se eu fizer alongamentos, eu posso
proporcionar rupturas musculares que vão dar aquela dor muscular tardia e vai afastar a gente do treino e vai gerar mais incômodo do que adaptação, tá? Então, a gente usa o treino da qualidade física, flexibilidade e alongamento, principalmente alongamento muscular, fora das sessões principais da modalidade ou que esteja implícito força e potência, tá ok? Então, tirar aí um tempo de descanso entre as sessões específicas para realizar o treino de alongamento. E você também fala que não trabalha agilidade, mas prioriza a força na musculação e a resistência nos longos da modalidade. Eu quero desmistificar algumas visões que a gente tem. O treino de musculação é um treino de força, mas ele usa muito poucas visões da força, né? O treino de musculação clássico, baseado numa metodologia para o levantamento de peso ou para o fisiculturismo, que visa para a hipertrofia, ele deixa de trabalhar muitas das qualidades que a força tem, como potência, força de velocidade, velocidade de força, né? Priorizando mais a força pura. Então a gente precisa de várias visões da força para poder complementar um treino que seja realmente efetivo para o treino de corrida. Então, o treino de força precisa ser muito bem adaptado à modalidade, eu sempre falo ao indivíduo, para a gente poder perceber várias manifestações de força e poder complementar o treino também de acordo com a modalidade, tá? E o treino de agilidade, ele vai permitir que a gente utilize muitas manifestações de força além dos planos segmentados que a musculação traz para a gente. E quando você fala dos treinos de resistência, que são os longos da modalidade, vamos entender que o treino de resistência longo da modalidade é muito mais um treino. Você está trabalhando resistência aeróbica, mas não só resistência muscular, né? Então você entra muito na fadiga, você trabalha pouca força, trabalha... Na verdade, o que a gente trabalha em treino longo é endurance, que é a capacidade de sustentar o trabalho por um longo período de tempo. Então estamos ultrapassando resistência, as denominações, as concepções de resistência, de força muscular e de potência para trabalhar isso tudo junto, prolongando uma performance que é o treino de endurance. Só que se a nossa qualidade cai, se a performance cai, você passa a não treinar nem resistência, nem endurance, nem força, nem potência. Então precisa moldar isso aí para a gente estimular o máximo de qualidades físicas que gerem o máximo de adaptações e o máximo de resposta em forma de desempenho para a gente. E quando você pergunta por que a gente treina velocidade se a prova são longas e de resistência? Então, essa noção de que a prova longa em distância ela é de resistência e ela é lenta, morosa, é uma relação que foi construída a partir de você abandonar a performance, né? Vamos olhar aí os caras e a evolução dos nossos campeões de ultramaratona. Cada vez mais rápidos, cada vez mais fortes, cada vez mais potentes, cada vez mais endurance. Então precisamos refazer a ideia de que a gente precisa treinar lento para percorrer longas distâncias e priorizar a segurança, a eficiência para a gente postergar aí nossa permanência na modalidade. A gente volta com outras questões.